semana a todos vocês. O nosso tema de hoje, esclarecendo mitos sobre alimentação e nutrição, não é isso? Isso. E existem muitos mitos e verdades sobre a alimentação? Existem vários, né? E com esse advento da internet, a facilidade de informação, aí é que a gente encontra coisas erradas, informações não tão interessantes e que as pessoas seguem, né? Seguem assim fielmente achando que estão fazendo a coisa certa. Por isso que eu sempre digo, tenham cuidado com tudo que vocês leem, tudo que vocês observam na internet, porque nem tudo é verdade, tá, gente? Então vamos lá começar aqui com as nossas perguntas. O ouvinte quiser mandar para cá, pode ficar à vontade, 99205-3030. É mito ou é verdade que o azeite não pode ir ao fogo? É mito, né? Até então a gente já sempre escuta que o azeite só pode ser consumido cru, que se levar ao fogo, ele satura, né? Como as pessoas dizem, ele oxida. Na verdade, o azeite, ele tem uma das melhores, como é que eu posso dizer? Ele pode sim ser levado ao fogo até um ponto que a gente chama ponto de fumaça, que é quando a gente vê o óleo queimando, acho que vocês já observam, né? Que o óleo começa a soltar fumaça. Aquele ponto ali de fumaça é um ponto que você começa realmente a oxidar a gordura e ela se torna saturada, se torna ruim, né? E aí o azeite, ele tem um tempo maior, né? Ele preserva mais esse tempo e pode sim ser levado ao fogo. Agora, outra curiosidade é que o azeite, além dele preservar mais esse tempo, ele também tem uma proteção na sua molécula de gordura que faz com que ele ainda demore mais tempo, exatamente por essa proteção, porque ele tem muitos antioxidantes. Então, o azeite sim pode ser levado ao fogo, não a temperatura de fritura, por exemplo, por muito tempo, claro, mas ele aguenta aí um tempo bem maior e pode sim ser levado ao fogo, fazer seus refogados, né, como vocês fazem em casa. Quem é diabético pode ou não pode comer banana? Quem é diabético pode comer banana, dependendo do seu ponto de maturação. Então, como a gente sabe, a banana tem vários pontos, né? A gente encontra a banana verde, a banana com a casquinha amarela, a banana com a casca já ficando preta. Então, é interessante que as pessoas entendam que quando ela está verde, ela tem uma grande quantidade de fibras. E ao passar do tempo, quando ela vai amadurecendo, por exemplo, a casquinha vai ficando amarela, eu vou falar a grosso modo. Essa fibra vai começando a transformar em açúcar. E quando a casquinha está preta ou começando a ficar preta, a banana fica mais doce. É porque toda essa fibra foi transformada em açúcar, tá? Então, assim, diabéticos evitem a banana com essa casquinha começando a ficar marrom, ficar preta, porque ela tem sim mais açúcar. Então, prefira aí a banana com a casca amarela ou a banana verde para você fazer o cozimento. E também outra coisa, lembrando, gente, quanto mais tempo a gente passa no fogo, ou se a gente leva algum alimento ao fogo, ele vai estar liberando aí esse açúcar. Então, quando a gente faz um bolo de banana, por exemplo, muito diabético consome bolo de banana achando que é saudável para ele. Mas quando a gente leva um bolo de banana para o fogo, a gente já usa uma banana mais madura, ou seja, ela vai ter mais açúcar, e a gente ainda, esse cozimento faz liberar mais ainda. Tá? Então, tenham cuidado com isso, porque você vai ter pico de glicose sim. Então, quer dizer que aquela banana, quando ela está com a casca preta, ela não está estragada, no caso? Ela só tem mais açúcar. Ela não está estragada. Ela é um ponto ideal para a gente fazer bolos. É usar muito em panificação, né? Pães, bolos, porque ela já... E você não precisa adicionar açúcar, porque ela já fica muito doce. Já leva a doçura, vamos dizer assim, né? O dulçor para as refeições, para os preparos. Tem mais perguntas aqui sobre mitos e verdades. É mito ou é verdade que comer fruta ou tomar suco de laranja dá cirrose? Eu não sei se vocês já viram isso, não sei, Geraldinho, não sei se você já viu isso, que propagam muito na internet, esses blogueiros fitness, né? Que você não pode tomar suco de laranja que dá cirrose. Gente, isso é um absurdo que pode existir na face da Terra. Porque tem frutose. O que é frutose? É o açúcar da fruta. Mas a frutose também está no açúcar, tá? Essas frutas, gente, comer frutose vinda de fruta não vai causar cirrose. Pelo contrário, quando a gente come uma fruta, a gente traz aí fibras, outros nutrientes. E quando a gente come, por exemplo... Essa frutose vinda do açúcar, sucos de caixinha, refrigerante, todos esses alimentos que contêm açúcar exacerbado, isso sim
provoca aí uma gordura no fígado e depois proveniente aí essa cirrose, causando a evolução, né? Claro. Então, assim, suco de laranja não vai causar cirrose, tá? Pelo amor de Deus. Agora, todo mundo fala, bota a culpa na fruta. Agora, eu quero ver botar a fruta no suco de caixinha, quero ver botar a culpa no refrigerante, né? Não, é melhor colocar na laranja. Então, não causa, tá? É mito ou é verdade que carne de porco é desaconselhável para quem tem alguma infecção? Então, gente, a carne de porco, ela envolve muitos mitos, né? Todo mundo envolve mito, que é inflamatório, a carne de porco, ela começa muito a questão de você ter que cozinhar bem a carne de porco, né? Para que você evite algumas contaminações, alguns micro-organismos que vão causar a infecção. Mas, além disso, a carne de porco a carne em si, né? Sem falar da gordura, a carne em si, ela tem um teor de proteína muito legal. Em compensação, se você tem um alto consumo de gordura da carne de porco, ela vem assim a ser inflamatória porque é uma gordura saturada. E as pessoas vão dizer, lá vem Isabelle falar isso. Não, gente, uma coisa é você consumir carne de porco uma vez e outra coisa é você consumir carne de porco todos os dias, tá? Então, isso também vem da questão da quantidade, da frequência de consumo. Agora sim, que realmente a carne de porco em excesso, essa gordura dela, ela pode ser inflamatória, sim, tá? Por ser uma gordura saturada e a gente tem umas questões bem fisiológicas e metabólicas no fígado que levam a essa situação. Desde lá do intestino, na verdade, até o fígado, tá? É mito ou é verdade que eu só posso comer 3 ovos por semana? É mito. Já vou adiantando que eu como 2 por dia. Por dia, exatamente. É super mito. Quando eu terminei a faculdade, Marcos, a gente tinha essa orientar o paciente que tem colesterol elevado ou qualquer paciente a comer só 3 ovos por semana, para vocês verem como faz tempo que eu terminei a faculdade. Mas assim, hoje em dia a gente já vê que ovo, ele é um dos melhores alimentos que a gente pode ter. O colesterol do ovo, gente, tem uma quantidade de colesterol muito pequena e a gente hoje já sabe que esse colesterol do ovo, ele não vai ser o responsável por elevar o colesterol sanguíneo nosso. É muito mais prejudicial essas gorduras saturadas que eu falei, a banha de porco, a gordura do porco, o bacon, que tem gente que come bacon assim à vontade, as gorduras trans que estão aí nos alimentos do supermercado, né, esses industrializados. Então, esses alimentos sim vão causar o aumento aí do colesterol. E lembrando que o ovo não só tem colesterol, o ovo tem substâncias interessantíssimas na gema, que melhoram aí a cognição, a melhora de neurônios, tem a clara que tem muita proteína para crescimento muscular e outras funções. Então, assim, super mito e coma seu ovinho aí tranquilo todos os dias. Da série Mitos e Verdades, diabético pode comer melancia? Diabético pode comer melancia, que pergunta boa. Então, gente, a melancia é uma das frutas, se não a fruta que tem o maior índice glicêmico. O que é isso, Isabelle? É a velocidade com que esse açúcar chega ao sangue, tá? Então, assim, ele tem acima de 70, o índice glicêmico da melancia é considerado muito alto. Então, assim, quando você come melancia, esse açúcar chega rapidamente ao sangue. Então, diabético pode comer melancia? Não aconselho, porque eu também não sei quem é essa pessoa que a gente está falando, se essa pessoa tem uma glicemia controlada, se não tem. Na maioria das vezes é algo que eu até excluo. Por que, Isabelle, você exclui? Porque as pessoas não sabem comer melancia. Se você diz uma fatia fina de 2 dedinhos, a pessoa só quer comer um quarto da melancia, meia melancia. Estou mentindo? Não estou, né? Então, as pessoas não têm esse controle de comer melancia. Então, muitas vezes, eu excluo exatamente por falta do controle de consumo e também porque ela realmente tem um índice glicêmico muito alto. Série Mitos e Verdades, o advogado Roberto Diniz pergunta... Sabe que lá vem piada, né? Com certeza. Suco de maracujá acalma a pessoa nervosa que perdeu para o Palmeiras? Mito ou verdade? Eu vou contar um segredo. Coitado, Marcos. Ainda bem. Não, até 8h30 eu aguento tudo hoje. Até 8h30 eu aguento tudo. O pior é porque esses vascaínos não tem nem para quem torcer. Série B, né? Pois é. Aí fica enchendo o saco da gente, né, Marcos? Mas vamos lá. A verdade é que o que acalma mais é a folha do maracujá. A gente entende assim que o maracujá, o suco maracujá calma, mas quem tem esse maior poder de ser calmante é a folha do maracujá. O maracujá, sim, tem umas substâncias que levam a isso, mas não em alta concentração. O que leva mesmo a ser calmante é a folha do maracujá, tá?
Ok, tem mais perguntas, série Mitos e Verdades, né? Vitamina de A a Z, todo mundo pode tomar? Ai, como eu gostei dessa pergunta, gente, ó. A nutrição não é uma regra, né? Não é uma regra, porque a gente entende que quando a gente orienta uma coisa, a gente está orientando para todas as pessoas. E a gente tem que botar na cabeça que nós não somos iguais, né? Minha necessidade é totalmente diferente da de Marcos, que é totalmente diferente da do meu filho que está aqui. Então, assim, as necessidades são totalmente diferentes. A nutrição a gente elabora mais ou menos médias, tá? De orientação. Então, assim, a minha orientação e necessidade é uma, a de Marcos é outra. Então, essas vitaminas de A a Z, ela tem um geral, uma média, né? De nutrientes. E muitas vezes você não está deficiente neles, em alguns, tá? Então, assim, a gente tem que ter muita cautela nesse consumo. Às vezes você não tem deficiência e você vai exacerbar o consumo de algum nutriente e isso pode lhe trazer algum prejuízo. Então, a gente tem que ter muita cautela nesse consumo exagerado e um alto consumo, né? Também, uma autoprescrição dessas vitaminas. Existem situações pontuais que a gente faz, tá? Mas tenham cuidado para essa história de todo mundo precisa tomar, tá? Mitos e verdades, pão integral é melhor que pão branco? Você acha que é, Marcos? Eu acho. Toda sinceridade, Geraldinho. Você acha que pão integral é melhor que pão branco? Eu acho que em termos de qualidade, não, mas em termos de saúde, sim. Você pediu minha opinião. Geraldinho. Não, claro, eu quero. É porque é interessante. O que acho interessante é saber a opinião das pessoas, tá? Por exemplo, Geraldinho já disse que acha que nenhum pão é saudável. Então, vamos pensar comigo. Se eu pego um pão francês de padaria, eu vou ter lá 4 ingredientes apenas. 4 ingredientes, gente. Se eu pego, se alguém em casa tem um pão integral, pegue aí o pão de forma integral, seja ele ou não, e vire a listinha de ingredientes no rótulo para ver a quantidade de ingredientes que ele tem. Você cansa só de ler e são nomes que você não entende. Então, Isabelle, você está aqui propagando que você precisa comer mais pão francês do que... Não necessariamente, porque também tem pessoas que precisam evitar. Mas, gente, se você parar para pensar, a quantidade de aditivos alimentares, a quantidade de conservantes que é colocada no pão branco, isso faz mal para a saúde completamente. Se você tem um consumo frequente, sim, ele vai fazer mal, sim. Então, assim, mas é porque ele tem fibra, é feito de farinha integral. Nem sempre o pão integral, ele é feito só da farinha integral. Se ele fosse feito só da farinha integral, ele era preto, tá? Então, geralmente, ele é feito primeiro de farinha de trigo branca, depois de farinha de trigo integral. Então, qual a orientação? Pega seu pãozinho, coloca umas fibras lá, coloca chia, linhaça, um recheiozinho com um ovo, um queijo, e você vai ficar também bem saciado. E sem culpa, tá, gente? Culpa a gente tem dessa ruma de aditivo que a gente coloca na nossa alimentação e aí desregula completamente nosso metabolismo, viu? Mitos e verdades, alimento diet e alimentos diet light são os mais saudáveis? Não necessariamente, tá? A gente tem que pensar que público é esse que está consumindo. Muitas vezes as pessoas que entram em dieta querem comer diet light, né? A gente tem que entender esse alimento diet de quê? Nem sempre é só de açúcar, tá, gente? Diet é quando a gente exclui um nutriente, um componente aí desse alimento, e o light é quando a gente reduz até 25% de algum nutriente, por exemplo, de algum componente. Gordura, a gente diminui, o light diminui 25% de gordura. Açúcar diminui 25%. Então, a gente precisa saber para que é light e para que é diet, tá? Então, geralmente, os alimentos diet em açúcar, que retiram esse açúcar, eles compensam com outra coisa para o alimento ficar gostoso. Então, se é um chocolate diet, ele vai tirar o açúcar, mas em compensação ele vai devolver o quê? Um monte de gordura. Então, você tem que pesar para saber se realmente esses alimentos são saudáveis, tá? A água com limão emagrece? Tem uma piada na internet que diz assim, água com limão só emagrece se você for lá no limoeiro pegar o limão e voltar, né? Tem uma piada. Você gasta com a caminhada, né? Gasta com a caminhada. Na verdade, a água com limão não emagrece, mas ela é uma estratégia muito interessante que eu gosto de usar algumas vezes para algumas pessoas, tá? Que seja um momento de em jejum ou seja um momento antes de refeição para melhorar a acidez estomacal, principalmente em pessoas que não têm recursos para estar comprando enzimas. Então, assim, são estratégias que muitas vezes eu gosto de usar, seja em jejum junto com outros alimentos antioxidantes, cheio de substâncias anti-inflamatórias, e aí sim é válido, mas que ele emagrece, não. Se é integral, posso comer? Não.
tá? Se é integral, não necessariamente só porque é integral você pode comer. Lembrando que eu falei quase agora, né? Muitos alimentos integrais, eles têm um excesso de substâncias, esses aditivos alimentares, esses conservantes, tá? Então, a gente precisa ver o rótulo para saber se essas pessoas podem consumir. Lembrando, diabético gosta muito da história do integral, porque é interessante, porque demora com que esse açúcar chegue ao sangue. Só que você tem que entender que qual é esse integral? Vamos lá na lista de ingredientes, olhar se tem açúcar. Não necessariamente vai ter só o açúcar refinado. Pode ter maltodestrina, que é um tipo de açúcar, xaropes, que são açúcar também. Então, assim, pode ter algumas substâncias que estejam passando aí, que se passam por açúcar, tá? Tem mais perguntas aqui, né? Deixa eu só... tem algum açúcar especial para diabéticos? Olha que pergunta boa, gente. Só dizendo assim, eu não estou combatendo integral. Entenda o que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que as pessoas entendem o integral como o alimento perfeito, mas muitas vezes eles são colocados de tanto aditivos que a gente tem que pesar para entender o que vai ser melhor. Respondendo a pergunta aí, qual foi mesmo? Já esqueci, ó, tá vendo lá? Se tem um açúcar especial para diabéticos. Açúcar especial para diabéticos. Só deixando aqui claro para vocês, todo açúcar é açúcar, tá? Açúcar refinado, açúcar demerara, açúcar mascavo, tudo isso é açúcar. A diferença é o processamento desse açúcar. Por exemplo, o mascavo não sofreu tanto processamento como o açúcar refinado, que ele sofreu já um branqueamento, retirou os nutrientes. A diferença aí está nos nutrientes que eles preservam. Então, o mascavo preserva mais, o demerara preserva um pouco menos e o refinado já não preserva nada. Então, a diferença está aí, tá? Para quem não é diabético, tudo bem. A gente pode estar usando o mascavo, a gente pode estar usando o demerara, que são opções mais saudáveis. Mas, em compensação, para diabético, não. Tá, gente? Tem muito diabético que olha para mim e faz, Isabelle, eu uso açúcar mascavo. Gente, é açúcar, tá? Teve um nome, açúcar, é açúcar. Então, a gente tem que fazer a opção de tentar alfabetizar esse paladar, o quê? Tentar acostumar o paladar a ficar um pouco mais sem esse açúcar. E tem opções saudáveis, assim, de adoçante. Eu não gosto muito dessa história de adoçante artificial, mas existem opções mais saudáveis de adoçante, como a estévia pura, tá bom? Mito ou verdade se diabético pode comer manga? Mito ou verdade da manga? A manga vai entrar igual a historinha aí da melancia, da quantidade de consumo. A gente tá na safra de melancia, tem gente que olha pra mim e faz, velho, eu como uma sacola de manga, bem facinho. Então, assim, o que é que tem a manga? A manga tem uma quantidade, sim, aquele índice glicêmico que eu falei da melancia. A melancia tem alto, a manga tem médio. A manga tem um ponto positivo que ela tem muita fibra, mas pelo fato das pessoas não consumirem a quantidade adequada, tipo uma fatia de manga, não é uma manga inteira, né? Ela se torna com uma quantidade de glicose muito elevada, né? Liberada aí, tá? Então a gente pede também cautela no consumo. Como devo usar a chia todos os dias e em quê? Chia você pode usar aí nas refeições, pode fazer no almoço, pode incrementar aí um omelete, você pode colocar nos ovos, enfim. A chia você pode estar usando aí durante o dia de diversas formas. Tem gente que faz pudim de chia, tem gente que coloca na água, tem gente que faz a hidratação dela para poder consumir. Enfim, você pode fazer de qualquer forma, triturar, do jeito que você achar bom. Cajarana e siriguela, faz mal para quem fez cirurgia? Gente, eu não gosto dessa coisa da gente entender a fruta como um malefício, porque hoje em dia a gente vive num terrorismo nutricional tão grande que a gente também carrega junto com isso muitos mitos, né? A gente tem desde lá da escravidão a história da manga com leite, né? E aí a gente vai piorando, porque isso faz mal, porque isso faz mal. Não, gente, não faz, tá? Não é inflamatório de forma alguma, pelo contrário, é riquíssimo em vitamina C, que ajuda a cicatrização. Então, não é, tá? Meu marido está com gastrite nervosa muito inflamado. O que posso dar como café da manhã para ele? Gastrite nervosa muito inflamada. Gente, isso é tão relativo. Porque, assim, esse paciente, ele precisa entender que ele precisa tratar muito essa questão do estresse primeiro. Então, tratar o estresse vai ser crucial nesse tratamento, porque a gente tem a liberação aí de algumas substâncias envolvidas que vão exacerbar essa dor, tá?
Então, a primeira coisa dele é tratar esse estresse dele. Porque esse estresse, lembrando, gente, nosso corpo ele tem ligações. Intestino, cérebro, estômago, cérebro e ao contrário também, cérebro e estômago. Então, assim, se a gente tá, por exemplo, com a constipação severa, a gente brinca dizendo que tá enfesado, né? A gente já fica aborrecido. E se a gente tem alguma preocupação, algum estresse, isso vai refletir também, seja no estômago ou no intestino. Então, assim, começar a mudança de hábitos, né? Tem pessoas que se dão super bem com tapioca, mas já tem pessoas que têm gastrite e têm intolerância, tá? Evitar esses alimentos mais fritos, evitar esses alimentos muito condimentados. Se esse paciente tem uma sensibilidade grande à cafeína, é necessário tirar. Agora, eu não sei de quem se trata, como é o hábito. Então, assim, é meio complicado, mas assim, a regra é evitar álcool, evitar frituras, evitar alimentos extremamente condimentados, tá? Evitar comer rápido, excesso de líquidos nas refeições. Então, tem todo um contexto a ser trabalhado. Isabelle, minha filha não quer comer feijão e ela tem anemia. O que é que eu faço? Olha, outro mito em relação à alimentação é sobre a anemia. Quando as pessoas pensam em anemia, elas querem compensar com feijão e querem compensar com beterraba, né? Na verdade, os alimentos vegetais, eles têm o ferro menos biodisponível que o ferro de origem animal, como nas carnes, como no fígado, né? Então, esses alimentos, eles têm uma quantidade maior de ferro. Agora, esses alimentos vegetais, a gente precisa de uma ajudinha para que ele seja absorvido, que é da vitamina C, tá? Então, a gente sempre orienta que aumentar o consumo de frutas, por exemplo, de alimentos que tenham muita vitamina C, no momento da refeição, já ajuda bastante. A criança não gostar de feijão é um trabalho que a gente precisa fazer aos pouquinhos, né? Você tentar construir aí esse paladar dela para aceitar o feijão aos poucos e não forçando. Mas os outros alimentos, eles também contêm muito ferro, tá? Investir em carnes e todo o contexto durante o dia para que possa amenizar isso aí. Abraço aqui a nossa querida Mônica Medeiros, lá de Cruzeta, tá lhe mandando aqui um abraço, dona Mônica. Beijo, meu amor. Maria Luísa tá lá em Pedra Lavrada, na Paraíba, que gosta muito das dicas da nutricionista Isabelle. Um abraço, Maria Luísa. Irismar Medeiros, salsicha de frango faz mal? Toda salsicha. Ave Maria. Toda salsicha. Eu cheguei a falar isso num programa desses, que a gente falando sobre longevidade, sobre chegar a uma determinada idade com saúde. E eu perguntei, pedi para vocês fazerem uma reflexão. Se vocês comem salsicha todo dia, será que vocês estão esperando o quê, né? Adoecer, com certeza, porque a salsicha é um dos piores alimentos que pode existir. Ela contém um dos piores corantes que existem, altamente cancerígeno, sem contar os outros aditivos que ele contém. Então, salsicha realmente é um alimento que eu excluiria para qualquer pessoa. Beleza, então abraçar aqui o nosso querido Gerson Barbosa. Disse aqui, Geraldinho, que essa sua camisa vai me dar uma coceira grande, né? Beijo, meu compadre Gerson. Tem alergia. Alergia à camisa do Palmeiras. E abraçar aqui o nosso querido Luiz Henrique, né? Ele colocou, isso aqui é uma resposta a Roberto Diniz. Gente fina é outra coisa, né? Ele colocou o seguinte: Roberto Diniz, né? Quando um time acostuma seus torcedores a disputar muitos títulos, os torcedores não ficam nervosos por serem acostumados a jogar em decisões e, na maioria das vezes, ganhar. Parabéns, Luiz Henrique, pela classe, né? Ao responder a essas provocações, né? De pessoas como Roberto Diniz, né? Não, e o que eu acho engraçado é que a gente é tido como, eu não sei, né? Ontem eu estava fazendo feira e escutei um comentário dizendo: os torcedores do Flamengo são muito arrogantes. E eu parei para pensar, meu Deus, mas aonde está a arrogância, né? Eu queria ver se um palmeirense teria a coragem de usar a camisa do Flamengo durante 2 horas de programa, né? 2 horas e meia. Estou com pena né? de você, Marcos, estou solidária. É melhor ter palavra do que honrar com a palavra, né? Isabelle, obrigado pela sua participação. Onde é que a gente lhe encontra aqui em Caicó? Obrigada, Marcos. Lá na Galeria Malvina, que fica em frente à Prefeitura Municipal, tá? O telefone para contato 9604-0655 e no Instagram, nutricionista.isabelle. Beleza, então. Arthur, não esqueça de trocar aí não, viu? No troféu aí, você troca... A gente bota 2022, Arthur. Ou então 2019, mas 2022 já é uma promessa. Uma promessa, viu? E desculpa aí porque foi 2021, mas não deu, né? Fazer o quê, né? A gente tentou, mas não conseguiu, né? Gente, são 7h30.